30 anos e que agora está se alterando. Candidato, o senhor falou em impacto social e algo que eu, inclusive, falei no início das sabatinas, é que um desafio do próximo presidente da República vai ser refazer um impacto social em nome da governabilidade, principalmente tentando restabelecer o sistema de freios e contrapesos, aquele que todos nós conhecemos por Montesquieu, etc, etc, Checks etc. and balances. Exatamente. Porque hoje vivemos uma balbúrdia, né? O judiciário legisla, enfim, o Congresso executa e o Poder Executivo fica dependendo desse tipo do próprio Supremo para poder fazer alguma coisa. Como que o senhor vai conseguir restabelecer essa relação? Tentar fazer com que o Executivo volte a executar, que o Judiciário volte a julgar e que o Legislativo tenha a sua função de fiscalizar. Essa é uma pergunta de R$1 trilhão, vamos colocar assim. Todas as democracias no dito Ocidente passam por um problema em que o Executivo não executa. Isso não é, vamos dizer, um privilégio do Brasil. Isso vem acontecendo em todos os lugares. E recuperar a capacidade de ação do Executivo, especialmente no mundo em que grandes potências como a China executam em muito, ou vamos falar de outras nações, a Arábia Saudita executam em muito, se tornou um desafio para o Ocidente, que se tornou uma espécie de um regime travado, altamente burocratizado. Isso no Brasil se agrava porque nós temos um regime que é oligárquico. E as oligarquias, elas estão no judiciário, no executivo e no legislativo. E elas fazem trocas de favores mútuas, de modo a você permanecer com essa estrutura oligárquica no poder, a custo da nossa competitividade, a custo, por exemplo, de uma dívida galopante, do aumento dos juros, do aumento de impostos, que redunda nisso. Como enfrentar isso? Você vai ter que enfrentar a estrutura própria do jogo. Se, por um lado, eu vou ter que fazer concessões e coalizões tão logo eu entro no poder, porque existe até um conceito errado que é tipo, o Renan é um cara antissistema, então como se eu vou chegar lá em Brasília xingando os outros? Não é isso. Eu vou ter que chegar em Brasília e montar uma coalizão, não só com o Congresso, mas com a sociedade civil. E uma coalizão vai passar a convencer da Rede Globo, ao empresariado, à agricultura, a formadores de opinião, a ter certos consensos junto com líderes partidários para que eu possa ter governabilidade. Essa governabilidade vai se dar em pautas que tem que estar muito clara para todo mundo. Não é assim, eu vou ter 4 anos de aliança com uma maioria no Congresso. Como foi o governo Lula II, por exemplo, que com o Petrolão ele estabeleceu uma maioria para PEC e não passava PEC nenhuma que importava. Sim. Nenhuma reforma foi feita naquela época. Nós temos que saber quais são os temas centrais. Desindexação, desvinculação, reforma da Previdência, uma agenda de competitividade muito poderosa, reformas em termos de matéria penal. Então, ok, eu vou precisar de maioria para PL, para algumas, e maioria para PEC. E vamos trabalhar caso a caso, gerando essas maiorias na sociedade civil. Ao fazer isso, eu começo a entregar coisas. Eu recupero a capacidade do governo federal de executar e ter a sua, vamos colocar assim, sua credibilidade de que as coisas voltaram a acontecer. E aí eu tenho que retomar determinados instrumentos que hoje estão na mão do parlamento para servirem ao executivo. Vou colocar uma coisa em primeira mão que nós precisamos fazer e que não é exatamente a coisa mais antissistema do mundo em falar. Nós vamos ter que usar as emendas parlamentares a nosso favor. Para obter governabilidade e para obter espaço fiscal, que é uma coisa que interessa para vocês bastante, espaço fiscal representa investimento, representa também queda nos juros. O nosso ajuste fiscal vai passar também por estabelecer um determinado gatilho. Todo valor, em toda votação orçamentária, que você reduz de despesa obrigatória, abre espaço para investimento. Sim. Abrirá também espaço para aumento das emendas. Elas não serão mais condicionadas à receita, elas serão condicionadas ao aumento do espaço de investimento. Porque o Congresso Nacional tem que ficar vinculado a cortar gastos obrigatórios para aumentar o espaço de investimento. E aí a gente disciplina o funcionamento das emendas. Outro dia estavam me xingando, o Renan falou bem do Flávio Dino porque ele está falando das emendas. Veja só, pode ser o capeta. Se o capeta ajudar a disciplinar as emendas, a gente vai ter que dar uma conversada com o capeta para fazer tocar. Porque hoje o Congresso Nacional se tornou esse instrumento próprio de gestão, porque ele tem o controle das emendas. E aí entra a questão STF, que é outra questão extremamente complexa. Porque o STF, ao mesmo tempo que ele chegou num pico de poder, ele também está no seu vale de credibilidade, com seus ministros envolvidos em escândalo de corrupção. O Congresso Nacional vai ter autonomia para tocar isso? Deve ter autonomia. Só que o próximo presidente da República, que vai ter condição de nomear ou 3 ou 4 ministros do Supremo, terá a condição de estabelecer a maioria. Vamos ser bem claro, as nomeações vão ter um critério que será técnico para o STF, mas que envolve uma posição política sobre uma mudança no funcionamento do STF. Então, os que eu nomearei terão que ser não apenas escrutinados, mas terão um compromisso público em acabar com essa farra dos escritórios ligados a ministros do STF, a serem favoráveis e não tentarem judicializar, por exemplo, o licenciamento ambiental, como tem gente querendo fazer. Licenciamento ambiental e queda de juros vai transformar o Brasil num canteiro de obras. E eles terão que ser favoráveis à segurança jurídica. 3,
o STF entenderem e tornarem vocal que o STF não deverá ser a última instância ou o foro privilegiado dos senadores, em especial, e também de deputados, para que você não tenha um controle que eles exercem político sobre as ações criminais que envolvem os parlamentares, para que o parlamento tenha a sua capacidade. Ou seja, a criação de uma corte paralela, que nós vamos ter que passar com o PEC, junto ao Congresso Nacional, uma corte montada provavelmente com desembargadores nomeados por 2 anos, para poder andar com essa agenda. E assim nós vamos retirando de maneira, vamos colocar aqui, democrática e republicana, esses superpoderes do STF. É mais complexo do que a relação com o Congresso, mas terá que ser feito. E não terá que ser feito na base da briga. Eu não vou chegar lá, entrei no poder, vou brigar com o Xandão. Não dá pra fazer isso. Eu tenho no poder, eu vou brigar com o PCC e com os problemas fiscais. E aí, pode virar uma briga com o STF se eles resolverem se opor a essa agenda. Candidato, deixa eu aproveitar, já que eu falei